Você já sabe da existência da versão GTS para o Volkswagen Nivus desde outubro do ano passado, quando a linha 2025 do SUV foi apresentada com mudanças tanto estéticas quanto de conteúdo. Agora, 6 meses depois, o Volkswagen Nivus GTS finalmente chega ao mercado e eu vou te mostrar tudo agora desse SUV esportivo que traz motor mais potente e mudanças no visual, tanto dentro quanto fora, bem instigantes. Vamos conferir comigo? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você não perde nada do que a QR faz aqui no canal. E eu também peço para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado, e assim você vai ter acesso a todo o conteúdo, tanto digital quanto físico. E também te aconselho a baixar o aplicativo da 4Rodas, que está disponível tanto para iOS quanto para Android, e assim você vai ter acesso a todas as revistas 4Rodas desde agosto de 1960, são 65 anos. Antes de eu te apresentar o Nivus GTS, vale um contexto sobre o posicionamento de SUVs com a chegada do Thera em junho. O editor Henrique Rodrigues fez uma matéria que você pode acessar clicando no card que está aparecendo aqui em cima sobre as diferenças entre o Nivus e o Thera, e também esclarecendo um pouco se o Nivus realmente vai ficar ameaçado com a chegada do novo SUV compacto. Afinal, o Thera vai ser mais barato e vai ser tão completo quanto o Nivus. E essa pergunta que fica no ar, se o Thera vai mesmo atrapalhar a vida do Nivus no mercado brasileiro, é muito bem respondida com o lançamento dessa versão GTS, que traz, na verdade, um novo fôlego para a linha do Nivus. Afinal, traz um motor mais potente, todo um visual mais esportivo e também a força da sigla GTS. Bom, agora finalmente eu vou te mostrar um pouquinho das mudanças visuais que temos aqui no GTS, a começar pela grade, que tem exatamente o mesmo formato do Highline, mas aqui nós temos colmeias ao invés de frisos, como você pode ver nas imagens de cobertura. Outra mudança visual está na saia dianteira, que aqui é pintada na cor da carroceria. E aqui tem esse friso vermelho que é de série no GTS, independentemente da cor. Os faróis são em LED, assim como o Highline, e eles também seguem esse padrão de iluminação que cruza toda a dianteira. O Comfortline não tem essa iluminação e tem um friso cromado por aqui. Então aqui a gente segue toda a identidade visual do Highline, portanto esse visual é bem discreto, e aqui entre nós também é bem mais discreto do que o Fastback Abarth, que é o principal rival do Nivus GTS. A primeira mudança que eu vou evidenciar aqui do GTS é o vão livre do solo, que foi de 173 mm para 171. Parece pouco, mas isso faz diferença no comportamento, e eu vou te contar um pouquinho mais a hora que eu estiver dirigindo. Agora, falando das mudanças visuais, a gente tem aqui essa inscrição GTS, e a gente também tem o pacote Outfit incorporado de série aqui no GTS. Portanto, o teto preto e também os retrovisores em preto. O que muda aqui na GTS é que nós temos essa saia aqui na cor da carroceria. Essas rodas são um show à parte, inclusive porque elas são opcionais, é isso mesmo que você está escutando. Essas rodas exclusivas para o GTS custam pouco mais de R$2.000. Então, de série, a gente só tem as rodas Aro 17 que já equipam o Nivus Highline. Também há uma diferença em relação a perfil. Enquanto os pneus aqui são 215/45, os pneus do Highline são 215/40. Portanto, traz um perfil mais alto e uma rodagem mais confortável, mais voltada
para o conforto graças a esses pneus. Segundo José Carlos Pavone, o chefe de design da Volkswagen, essa roda aqui é uma das mais bonitas que ele já fez nos últimos tempos, mas você vai ter que desembolsar um valorzinho a mais para tê-las no seu GTS. Como toda a linha 2025 do Nivus, nós temos as lanternas interligadas por essa barra em LED. E a diferença aqui no GTS está nesse logo aqui na tampa do porta-malas e também na saia traseira, que é pintada da cor do veículo. Isso é exclusivo para a versão GTS. Outra mudança aqui está nesse spoiler, que é exclusivo para o Nivus GTS. Como você pode reparar, nós não temos rack de teto, que está presente em todas as outras versões do Nivus. E para seguir a tradição, eu vou te mostrar o porta-malas, que continua com generosos 415 litros. Bom, o banco traseiro é bem conhecido no Nivus, nós temos 2,56 de entre-eixos, não é um espaço muito generoso, eu tenho 1,74 m, eu praticamente bato meu joelho no banco da frente, que está ajustado para mim, mas eu vou me ater às mudanças visuais aqui na linha GTS, que começa aqui por esses bancos, que tem essas costuras aparentes em vermelho, mas são os bancos dianteiros que realmente merecem destaque, que são os mesmos bancos, na verdade a mesma estrutura que vem do Polo GTS. Eu vou te apresentar isso daqui a pouco. De resto, é tudo o que já temos no Nivus. As duas saídas de ar aqui, nós temos também duas entradas USB-C por aqui. A gente não tem um acabamento muito esmerado aqui nas portas. A grande crítica aqui em relação ao acabamento do Nivus, que traz muito plástico rígido, e era esperado que a gente tivesse um acabamento um pouquinho mais refinado, em especial numa versão esportiva como essa aqui. Aqui na frente nós temos mais mudanças visuais aqui no GTS. Também temos bancos com as costuras em vermelho, e como você pode ver nas imagens de cobertura, é um banco exclusivo aqui para o Nivus GTS. A estrutura é a mesma do Polo GTS, mas todo esse visual, inclusive essa parte em cinza da parte superior do banco, é exclusivo aqui do Nivus. Nós temos também costuras aparentes aqui na manopla de câmbio, que acompanha um friso em vermelho. O volante também é exclusivo, também com costuras e com a sigla GTS. E nós temos tanto o friso vermelho nas saídas de ar, quanto a costura aqui no painel, que tem toda essa peça emborrachada, mas é combinada com o famoso plástico rígido, tanto na parte superior quanto na parte inferior. A diferença aqui do Nivus GTS para o Polo tá nessa inscrição GTS aqui no painel central. O Volkswagen Nivus, na linha 2025, ganhou a nova geração da central multimídia Volkswagen Play, que é chamada de Volkswagen Play Connect, e ela está disponível tanto na versão topo de linha, quanto agora na versão GTS. A diferença aqui na GTS é que eu tenho, por exemplo, os modos de condução. Portanto, eu posso ativar o modo Eco, Normal, Esporte e Individual. E o que pode mudar em cada modo de condução? A transmissão, o som do motor, a direção e até o ACC. Agora, o som do motor é um caso à parte que eu vou te mostrar quando eu estiver dirigindo. E no modo esporte, a gente tem um alto-falante aqui na parte superior do painel que traz uma imitação de som do motor aqui para a cabine, exatamente para te instigar a acelerar mais. E a outra mudança visual aqui na central multimídia é esse Sport Mode, que eu posso verificar a quanto de pressão está o turbo, quantos giros, qual exatamente a velocidade, e isso é exclusivo para a linha GTS e, na verdade, para qualquer modelo esportivo da Volkswagen.
O quadro de instrumentos é exatamente o mesmo do Highline, com um pouco mais de 10 polegadas. E ele não muda a configuração conforme o modo de condução. Bom, agora chega de papo, vamos dirigir. Eu tô na nossa pista no interior de São Paulo e vou conseguir sentir um pouco mais qual a diferença de comportamento do Nivus GTS, que ficou um pouquinho mais baixo, como eu já te falei, e também tem mudanças significativas na suspensão, que eu vou sentir junto com você agora. Vamos comigo. Bom, finalmente com o Nivus GTS na pista e eu já começo as minhas impressões, te contando que essa versão é a única a contar com motor 1.4 turbo de 150 cavalos e 25,5 kgfm. E aqui na nossa pista ele fez o 0 a 100 em 9,9 segundos, enquanto o principal rival, o Fastback Abarth, fez em 8,5 segundos. E é natural que ele seja um pouco mais lento, porque o Fastback é mais potente e usa o motor 1.3 turbo de até 185 cavalos, e mesmo no Proconv L8 ele não teve uma mudança de potência na linha 2025 do Fastback. E já que estamos comparando, as retomadas também foram superiores no Fastback, mas a diferença não é tão grande. O que me chamou a atenção foi a diferença da frenagem. A frenagem de 100 a 0 aqui no Nivus foi de 38,3 metros, enquanto o Fastback andou 39,5 metros. E por que dessa diferença? Pelo fato de que o Nivus tem disco tanto na frente quanto atrás e o Fastback tem tambor na traseira. Ambos os SUVs têm tração dianteira. Mesmo assim, o fato de ter disco sólido na traseira beneficia o Nivus nas provas de frenagem. O Nivus também se saiu melhor nas nossas provas de consumo. Ele fez 12,4 km por litro na cidade e 15,9 km por litro na estrada. Enquanto o Fastback fez 10,9 na cidade e 15,2 na estrada. Um outro dado que me chamou a atenção no nosso teste aqui em pista foi o ruído em ponto morto. Enquanto o Nivus mediu 38,6 decibéis, o Fastback mediu 39,6. E o porquê disso? Porque não há aqui nenhum escapamento esportivo como acontece com o Fastback. E é claro que isso é positivo num carro esportivo, mas se você quer essa esportividade mais controlada, digamos assim, sem acordar vizinho, o Nivus é mais adequado nesse quesito. E ele tem sim um simulador, um emulador de som de motor que invade aqui a cabine. Tem inclusive um alto-falante ali na parte central do painel, que é exatamente para trazer esse quê de esportividade, e ele só está presente no modo esporte. Eu vou dar uma acelerada aqui para ver se você consegue ouvir um pouco esse simulador de ruído. Então, como vocês podem ouvir, a gente tem sim o ruído do motor 1.4, mas junto a gente tem essa emulação de fundo que invade a cabine exatamente para trazer um pouco dessa esportividade aqui para o motorista. Algo que é muito nítido no comportamento aqui do Nivus GTS é que ela tem uma suspensão mais rígida e que prioriza mais a esportividade. É natural que a gente tenha isso numa versão esportiva. Então, em relação às versões civis, digamos assim, tá? Highline, Comfortline, a gente tem essa diferença. Então, enquanto as outras versões priorizam o conforto, a suspensão tem um acerto que prioriza o conforto, essa suspensão aqui tem esse acerto que prioriza a esportividade. Então, no asfalto liso, isso faz muita diferença. A gente sente mais o feedback do piso. E isso é muito positivo. Agora, em um asfalto mal cuidado, sem dúvida, os ocupantes, não só o motorista, vão sentir mais essas imperfeições do piso e tende a incomodar.
eu não tenho como te falar isso agora, porque a gente só teve a experiência com o Nivus na nossa pista. E exatamente para mudar toda essa configuração de comportamento de suspensão, a gente tem uma nova barra estabilizadora, temos novos amortecedores, tanto dianteiros quanto traseiros, e também novo braço e coxins da suspensão dianteira e novas molas na suspensão traseira. Segundo a Volkswagen, todas essas mudanças também contribuíram para que a carroceria role 8% menos do que as outras versões. Eu vou entrar agora numa curva bem acentuada que a gente tem aqui na nossa pista e eu realmente percebi essa mudança. Eu sinto a carroceria muito mais na mão do que as outras versões. Então eu tô contornando essa curva a 60 km por hora e eu sinto a carroceria rolar muito pouco. Eu sinto realmente o carro muito mais na minha mão. Isso é extremamente positivo. E numa versão esportiva, isso é, na verdade, imprescindível que você possa contornar as curvas numa velocidade um pouco mais elevada e com toda a segurança. E ficou faltando contar um pouquinho sobre os modos de condução que são exclusivos para essa versão GTS. Então já falei um pouquinho sobre o modo Sport, que tem inclusive essa simulação de som que invade a cabine. Isso é interessante, é positivo na minha opinião. A gente tem o modo normal, em que a gente não tem mais essa simulação de som e eu já não sinto a direção tão pesada quanto eu sinto no Sport. Eu fico com uma direção mais próxima mesmo, tradicional, de uma versão Highline. O modo Eco, do modo Eco para o modo normal, eu praticamente não sinto muita diferença. Eu sinto, na verdade, ele segurando um pouco quando eu dou um kick down do acelerador, então ele demora um pouco mais para me responder. Agora, quando eu volto para o modo Sport, no kickdown do acelerador eu sinto, na verdade, uma redução desse delay, digamos assim, tá? Então eu consigo ter uma resposta muito mais rápida quando eu tô com o modo Sport ligado e a direção fica mais firme, como eu comentei. E vale lembrar também que as trocas ficam mais curtas no modo Sport e isso é bem sensível aqui para mim. Importante falar sobre ergonomia num carro esportivo e no caso do GTS nós temos esse banco, não dá pra gente chamar de banco concha, tá? Mas é um banco que foi herdado do Polo GTS, que saiu de linha exatamente para entrar o Nivus GTS, e a gente tem toda uma configuração de design diferente, mas a densidade da espuma é tudo a mesma coisa do que a gente já tinha no Polo. Isso é bem positivo, o banco é extremamente confortável para que eu possa contornar as curvas em velocidades mais elevadas. Ele segura muito bem o corpo, então essas abas laterais tem uma densidade muito boa e eu sinto muita segurança. Eu também tenho abas aqui no assento, então o meu corpo não fica sendo jogado de um lado para o outro no contorno de curvas mais acentuadas como eu estou fazendo agora. Bom, e uma novidade aqui para o GTS e que segue inclusive o novo SUV da Volkswagen, o Thera, é a possibilidade de eu carregar o meu celular aqui por indução e controlar a saída de ar por esse botão giratório que você está vendo aí nas imagens de cobertura. Isso é bem interessante, até porque o celular tende a esquentar bastante. Em uma viagem mais longa, por exemplo, você pode aumentar a saída de ar aqui exatamente para o seu celular não esquentar tanto. É lógico que o fato de você ter uma Volkswagen Play vai ajudar bastante com que você não fique tão pendurado no celular, porque há aplicativos nativos aqui na central e isso é bem positivo. Eu sempre elogiei essa interface exatamente para me desvencilhar um pouco do celular, então eu posso ficar mais independente dele. Além disso, essa nova geração da central multimídia Volkswagen Play, que chama Connect, tem Wi-Fi embarcado. É lógico que você vai ter que
pagar um pacote de alguma operadora, mas traz essa vantagem dessa independência completa do seu pacote de dados. Agora eu vou te detalhar um pouco sobre a questão dos preços do GTS. Eu estou falando no plural porque o valor de tabela é R$ 174.990. Mas só faz sentido comprar essa versão esportiva se for com as rodas Aro 18, que são exclusivas para a linha GTS. Isso vai fazer com que o preço encareça em R$ 2.050. Se a gente for colocar também essa pintura em branco, custa mais R$ 950, portanto o preço vai ultrapassar os R$ 177 mil. Fica um preço bem salgado. E em relação ao principal rival, o Fastback Abarth, ele custa bem mais caro. Afinal, o SUV esportivo da Fiat custa R$ 171.990. E eu te convido para responder nos comentários qual desses dois modelos você acha que vale mais a pena. Eu fiz uma comparação quando eu estava dirigindo e agora você tem elementos para me responder qual dos dois vale mais a pena, tendo em vista que o GTS tem um motor menos potente e é mais caro. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam e compartilhem com seus amigos e não deixem de conferir tudo que a QR faz aqui no canal e em todas as redes sociais. E também confira todas as informações automotivas no nosso site quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Um beijo!